Está escrito em Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 8, o seguinte: Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer. Para aqueles que se opõem a você, fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Meu irmão, minha irmã, esse texto bíblico que acabamos de ler, o apóstolo Paulo dá várias instruções a Tito sobre o que ensinar às pessoas com as quais ele se relacionava. Primeiramente, ele lembra como deve ser o ensino cristão. Deve ser de acordo com a doutrina correta, sem acréscimos de opiniões pessoais, falsas interpretações ou novas revelações. Depois alista as faixas etárias e dá orientações sobre cada uma delas. É interessante ver o que Deus requer de jovens e idosos e quais as necessidades dessas pessoas a levar em conta quando nos relacionamos com elas. No versículo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículos de 1 a 2, o apóstolo Paulo diz: Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Nesse versículo, o apóstolo Paulo nos ensina que devemos considerar aqueles com quem temos de nos relacionar como se fossem de nossa família. E isso muda tudo. Por exemplo, ao perceber um senhor fazendo algo errado, devemos aconselhá-lo como faria com o meu próprio pai, com todo respeito e carinho. Não devemos ser rudes, pois não faria isso com um parente nosso. Aliás, esse texto faz pensar como estamos tratando os nossos familiares. Se não tivermos bons relacionamentos em nossa casa, como vamos lidar com desconhecidos ou com pessoas às quais não temos muita proximidade? Como então ter bons relacionamentos? Considerando as necessidades das pessoas e também aquilo que Deus espera de cada um de nós nas diversas fases da vida. Tratar as pessoas como se fossem os nossos familiares significa demonstrar amor. O apóstolo Paulo acrescenta que é preciso que tenhamos um procedimento exemplar. Não importa qual seja a nossa idade. Se praticarmos boas obras e nosso ensino for baseado na palavra de Deus, ninguém terá como fazer qualquer acusação contra nós. E será só com uma vida dedicada a Deus e coerente com o nosso ensino que as pessoas irão ouvir e seguir o que dissermos. Relacionamentos amorosos são a norma do cristão em casa, na igreja, no trabalho e na rua. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.